noite para todos vocês. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas à nossa celebração de culto nesta noite. Pergunto ao pessoal que está mais lá atrás, o som está chegando lá ou não? O volume? Aqui já está no máximo aqui. Teria que regular ali na mesa de som. Está chegando lá normal? Então queria saudá-los nesta semana que se inicia agora no meio da semana, o tempo de Quaresma, tempo de reflexão sobre o sofrimento de Jesus Cristo, nosso Senhor, tempo de paixão. E como palavra bíblica do Antigo Testamento, já profetizando a vinda do servo de Deus, do servo sofredor, encontramos lá no profeta Isaías, no capítulo 53, a seguinte profecia sobre a vinda do Messias, que viria a pagar pelos pecados do povo. Lá diz então, profeta Isaías, capítulo 53, diz: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Ele foi transpassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados, pelas suas pisaduras fomos curados. Nós possamos lembrar nesse período agora, dos próximos 40 e poucos dias, a missão de Jesus, o seu ministério de ensino, de pregação, mas também o seu ministério de misericórdia para com todos os que viviam em sofrimento, e sua oferta de perdão e salvação naquela época e também para a nossa geração. Que o Espírito Santo de Deus nos acompanhe nesse culto, porque aqui nos reunimos em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Convido para cantarmos o primeiro hino do nosso culto, lembrando que aqui estamos reunidos em nome de Deus para culto de louvor e adoração a Deus. Então, do nosso cenário, o hino de número 26, reunidos aqui só para louvar ao Senhor. Vamos cantar duas vezes este hino bem curtinho, mas nos lembra a principal motivação de reunião em culto. As crianças para virem até a frente, também as professoras do culto infantil estarão acompanhando as crianças hoje à noite no encontro do culto infantil, podem chegando à frente. Chegando crianças, isso, as professoras também. Dá a mão aqui, Pedro. Opa, estou dando interferência aí. Vamos orar a Deus e agradecer pela presença das crianças e também pelo encontro do culto infantil. Obrigado, Jesus, por cada criança que está na Tua casa também nesta noite, Senhor.
continues abençoando, protegendo e conduzindo a vida e o crescimento na fé também de nossas crianças. Abençoe o Ministério do Ensino Cristão de nossas professoras, também hoje à noite, e abençoe nosso encontro de culto, Senhor, reunidos aqui no templo também, neste culto hoje à noite, aqui na igreja de Mafra. Assim oramos, pedimos e agradecemos em o Teu nome, Senhor Jesus. Amém. Crianças, acompanhem as professoras, então. Isto. Quem traz os avisos para a comunidade pode ir chegando à frente. Em nome do presbitério, da diretoria da igreja, será compartilhado os avisos agora. Uma boa noite a todos. Em nome do presbitério, sejam todos bem-vindos. Oferta de hoje local. Quarta-feira, 14h30, oase com visita ao Lar dos Idosos. Quarta-feira ainda não haverá ensaio do coral. Quinta-feira, dia 6, inicia um novo grupo de estudo bíblico, às 19h30. Durante este ano será estudado o livro do evangelista Marcos. Estão todos convidados. Na sexta-feira, dia 7, às 14h30, celebração do Dia Mundial de Oração na Igreja de Rio Negro, reunindo os grupos da oase das paróquias. No sábado, dia 8, ensino confirmatório às 9h30. Obrigada. Ok, obrigado, Cleide, pelos avisos. Então, pessoal, nós vamos começar um novo grupo de estudo bíblico, 2 quintas-feiras por mês, na primeira e na terceira quinta-feira de cada mês. Vamos estudar do primeiro capítulo do Evangelho de Marcos até o último capítulo do Evangelho de Marcos, ao longo deste ano. E a reunião será, então, sempre das 19h30 até as 21h. Então, o pessoal sabendo qual é o horário que começa e qual é o horário que encerra nesta reunião de estudo bíblico, ou vamos fazer aqui na igreja ou lá no salão paroquial, lá atrás, numa sala menor. Então, dependendo do número de pessoas que comparecem, né, faremos ou na sala lá da oase ou aqui. Então fica o convite aberto, quem de vocês quer aprender mais do Evangelho de Jesus Cristo, através do evangelista Marcos. Nosso propósito é passar todo o Evangelho de Marcos ao longo dos estudos deste ano, 2 quintas-feiras por mês. Ok? Fica aí o convite aberto. E lá em Rio Negro, o encontro dos grupos de oase, 14h30, na sexta-feira, Dia Mundial de Oração, em vários países do mundo, também nossos grupos aqui no Brasil. 14h30, celebração de culto, no templo lá da Igreja Luterana de Rio Negro, e logo após o culto, o café de confraternização, organizado pelo grupo de senhoras lá de Rio Negro. O convite é aberto para todas as amigas que queiram participar, independente de estarem ou não participando da oase, são bem-vindas neste evento aí do Dia Mundial de Oração. Era isso então, os avisos, né, para esta semana. Convido para cantarmos o hino de louvor e adoração a Deus, hino 623. Hino 623. Grandioso és tu. Criação
Antes das leituras bíblicas, convido para cantar o hino que nos convida a buscar em primeiro lugar o reino de Deus em nossa vida, seguindo os propósitos de Deus. Buscai primeiro o reino de Deus. Hino 150. Vamos cantar este hino antes das leituras bíblicas, que nos lembra a importância da palavra de Deus. A chegar à frente, as pessoas que estarão compartilhando das leituras podem ir chegando à frente, e quem da comunidade puder estar de pé, convido para estarmos de pé durante a leitura da palavra de Deus. Escolhemos dois textos bíblicos que têm a ver com o início desse tempo, de Quaresma, de Paixão de Cristo, e o primeiro deles encontramos no Evangelho de Marcos, que será lido pelo Marcos. Evangelho de Marcos, lido pelo Marcos, capítulo 8, versículo 31 e seguintes, versículo 31 até o 38, Marcos, capítulo 8, versículo 31. Boa noite. Então, Jesus começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos príncipes, pelos sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. E isso ele expunha claramente. Então, Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo. Mas Jesus, voltando-se e vendo seus discípulos, repreendeu Pedro e disse: Saia da minha frente, Satanás, porque você não leva em consideração as coisas de Deus, e sim as dos homens. Então, convocando a multidão, juntamente com seus discípulos, Jesus lhes disse: Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, e quem perder a sua vida, por minha causa e por causa do Evangelho, esse a salvará. De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que daria uma pessoa em troca de sua alma? Pois quem nessa geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará diante dele, quando vier na glória do seu Pai com os santos anjos. Até aqui. Ok, obrigado. E carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, a partir do versículo 5,
versículo 5. Filipenses capítulo 2, versículo 5 até o versículo 11. Naira, lê para nós então. Nas Bíblias dos bancos é na página 1288. Passo a ler. O exemplo de Cristo na humilhação. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos, e reconhecido em figura humana. Ele se humilhou, tornou-se obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou. Sobremaneira, ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Até aqui. Obrigado. Bem-aventurados a todos aquelas que ouvem a palavra de Deus, aguardem a medida no seu coração e buscam viver em obediência aos propósitos de Deus. Amém. A comunidade pode assentar-se. Então, vamos ouvir a leitura também do Evangelho e também de Filipenses. Na segunda parte da leitura de Filipenses diz que o nome de Cristo é o nome que está acima de todo o nome. E tem um hino baseado nesse versículo, que é o hino 173. Hino ali da nossa lista, 173, nome sobre todo o nome, 173. Convido para cantarmos este hino agora. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai e a comunhão com o Espírito Santo de Deus estejam conosco agora, no momento em que nos dispomos a acolher o ensino do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Quem tem acesso à Bíblia aí, a princípio todos têm acesso à Bíblia, tem Bíblias, espalhadas aí por todos os assentos. Evangelho Marcos, capítulo 8. Evangelho de Marcos, capítulo 8, já ensaiando, alguns textos do Evangelho de Marcos também para a pregação, que será a nossa série de estudos bíblicos a partir da quinta-feira. Evangelho de Marcos, no capítulo 8. Foi lido agora há pouco o texto bíblico e nós vamos compartilhando assim alguma sequência dos versículos, para depois nos perguntar a relevância desta palavra para a nossa vida cristã na atualidade, como diz aqui o nosso discipulado cristão. O pessoal lá está conseguindo ouvir lá atrás, apesar do barulho dos ventiladores? Então tá bom. O que nós lemos aqui no relato Marcos capítulo 8, versículo 31 a 38. Lá nos diz no versículo 31, então Jesus começou a lhes ensinar:
que era necessário o quê? Que ele, Jesus, que também usava muito como título para si próprio, Filho do Homem, Filho de Deus, Filho do Homem, é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciões, pelos principais sacerdotes, pelos escribas, seja morto e que depois de 3 dias venha a ressuscitar. Percebam vocês que a partir desse momento aqui, desse relato do Evangelho de Marcos, capítulo 8, Jesus fala com todas as letras que ele está a caminho da morte, que ele será morto, que ele será condenado pelas lideranças religiosas do sistema religioso judaico. Aqui está escrito, escribas, fariseus, sacerdotes, anciães, que eram os idosos lá, os líderes do povo, irão condená-lo à morte, ele será morto, e que depois de 3 dias ele haverá de ressuscitar. Portanto, a partir de agora, Jesus confronta os seus discípulos de que ele não estará muito tempo com eles e de que ele está a caminho da morte. E essa missão de caminhar em direção à cruz, em direção à morte, é uma missão para a qual Jesus acolheu o propósito de Deus para a salvação da humanidade, para o perdão dos pecados da humanidade. Mas vejam vocês, assim que Jesus começa a expor que ele vai para a cruz, que ele vai para a morte, que ele será condenado, será julgado, em seguida vem a reação do apóstolo Pedro. E isto expondo claramente, versículo 31, mas Pedro, chamando Jesus à parte dos demais, começou a reprovar Jesus, a questionar, a discordar. Jesus, porém, voltou-se e, fitando os demais discípulos, repreendeu a Pedro e disse: arreda, Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus, do plano de Deus, mas sim do plano dos homens. Não cogitas das coisas de Deus, e sim do plano dos homens. Vamos, por enquanto, nos ater a esta primeira parte. Percebam vocês, Jesus está convivendo aí há quase 3 anos, de maneira muito próxima, praticamente dia a dia, com os chamados 12 apóstolos, depois receberão o nome de apóstolos, também com as mulheres discípulas, frequentemente, quase semanalmente, Marta, Maria, Lázaro e tantos outros que seguiam a Jesus como discípulos e discípulas. E agora Jesus chega para eles e diz: olha pessoal, eu estou a caminho da morte, eu não vou ficar muito tempo com vocês, vocês se preparem e compreendam que é do plano de Deus, é a missão que Deus me confiou, que eu vá para a morte, mas depois de 3 dias morto, haverei de ressuscitar. Imaginem vocês o que se passa na cabeça daqueles discípulos, todos eles judeus, orando, clamando a Deus que mandasse o Salvador, que mandasse o Messias, que mandasse um grande líder para resgatá-los do poder romano, para libertá-los da tirania romana, para que eles pudessem ser uma nação livre, uma nação soberana, e eles estão pondo a sua confiança, a sua fé, de que Jesus é o Messias, ele é o Salvador enviado por Deus, mas a imagem que eles têm de Messias é de será um novo rei, um novo líder da nação, um grande líder que haverá de libertá-los. E agora vem esse balde de água fria na cabeça deles, quando Jesus diz: olha, não vai ser bem assim como vocês estão imaginando, eu não vou assumir o trono de Israel, não vou me assentar na cadeira do rei de Israel, do rei Herodes ou de outro rei qualquer, mas eu estou a caminho da morte. Jesus fala abertamente sobre a sua morte a partir desse capítulo 8 do Evangelho de Marcos, e o primeiro a reagir, mas já simbolizando
a mentalidade dos demais é o Pedro. Pedro era o mais falador, era o mais esquentado, era o mais extrovertido. E Pedro chama Jesus à parte e quer corrigir Jesus. Quer dizer para Jesus, não, olha, não vai ser bem assim. Você não vai morrer. Você não vai para a morte. Tem outros textos paralelos, onde o próprio Pedro, diz que de forma alguma Jesus irá para a morte e que ele, Pedro, corajoso, vai defender Jesus com a sua própria espada. Até aqui é o Pedro entusiasmado, Pedro valentão, o Pedro que enfrenta tudo, enfrenta todos, afirmando que ele não está aceitando. Ele não está aceitando esse plano de Jesus, esse plano de Deus para Jesus. Agora ficou melhor. Está com muito chiado lá, interferência, pessoal, lá atrás ou não? Tá? Tem algum problema aí na mesa de som que está dando muita interferência hoje. Não sei se não era bom desligar esse aqui, se não está dando circuito cruzado com esse aqui. E agora então há um diálogo muito duro entre Jesus e Pedro. E Jesus chama Pedro e diz, olha Pedro, o que você está pensando não está de acordo com os planos de Deus. E chega a tal ponto a repreensão de Jesus, que Jesus usa a expressão para Pedro, arreda Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. O pensamento de afastar Jesus do seu caminho para a cruz, para a morte, para a salvação da humanidade, esse desvio não é do propósito de Deus. E com isso ele exorta Pedro, e Pedro então tem que, como diz no popular, tem que baixar a bola e passar a reinterpretar de outra forma a missão do Messias Jesus. Esta então é a primeira parte deste diálogo, desta repreensão, ouvida pelo próprio Pedro da boca de Jesus, dizendo para que ele cogite das coisas de Deus, dos planos de Deus, e não dos planos dos homens. Percebam vocês que essa teologia da cruz, que aqui está sendo ensinada, é algo que contraria as expectativas também nossas. Porque nós compreendemos que viver uma vida abençoada e feliz é viver uma vida na qual todas as nossas necessidades são satisfeitas. Necessidade de saúde, necessidade de condições financeiras, necessidades de bem-estar, necessidade de que tudo vá bem, e aparentemente aos olhos do mundo e dos valores do mundo, assim deveria ser a felicidade de uma pessoa. E há uma verdadeira idolatria em torno do tema felicidade, bem-estar, felicidade, onde muitas pessoas até se drogam para ter sentimento de felicidade através das drogas, de todo tipo de drogas. Há pessoas que preenchem o seu coração com a necessidade de preencher as suas paixões, os seus vícios, como diz no livro A Fome da Alma, através de desejos enganosos, passageiros, descartáveis. E assim o mundo tenta preencher o seu coração, a sua alma, a sua alegria, a sua felicidade, através de tantas coisas que não preenchem o coração das pessoas e não dá sentido à sua vida. Mas a felicidade continua sendo uma satisfação maior, onde se imagina a possibilidade de viver sem sofrimento, sem privações, sem dor, sem doença, sem desapontamento nos relacionamentos, sem frustração. Isso não existe. E quando Jesus vai falar das bem-aventuranças, quem são os abençoados, Jesus muda totalmente o quadro de valores de quem seriam os abençoados na ótica de Deus. Percebam vocês esta lista aqui das bem-aventuranças em Mateus capítulo 5. Diz Jesus, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino de Deus. Já o mundo diz, bem-aventurados os poderosos, os orgulhosos. Jesus também diz, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Mas o mundo diz, bem-aventurados os que riem, os que se divertem, os que pulam o carnaval, felizes. O mundo também diz, bem-aventurados os fortes, os que se impõem,
Já Jesus diz: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. O mundo diz: bem-aventurados e abençoados os que praticam todo tipo de corrupção para ganhar mais dinheiro, para ficarem milionários, para enganarem o povo, para explorarem a nação. Jesus diz: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Jesus também diz: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. O mundo diz: faça o que você quiser, seja feliz e o resto que se exploda. Esse é um pensamento muito atual, onde o que interessa é o nosso ego ser feliz e o resto não interessa. E aqui diz: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Os mais exaltados na grande mídia não são os limpos de coração. Os mais exaltados na grande mídia são aquelas figuras populares, famosas, que mais fazem escândalos. Vai aí há pouco tempo o show da Madonna, o show das famosas aí do Brasil, patrocinados por Lei Rouanet e dinheiro público, fazendo sucesso com todo tipo de apresentação erótica e apelação sexual no palco. O que isso tem a ver com limpos de coração? Bem-aventurados pacificadores serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que são perseguidos por defenderem a justiça, porque deles é o reino dos céus. E completando a lista: bem-aventurados sois, quando por minha causa, pela causa de Jesus, a causa do Evangelho, vos injuriarem, vos perseguirem e disserem todo mal contra vós. Alegrai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão no reino de Deus, pois assim também perseguiram todos os profetas que vieram antes de vós. Percebam vocês que esta lista das bem-aventuranças de Jesus não tem nada a ver com a lista de bem-aventuranças e de sucesso do mundo. E aí nós vamos para a segunda parte desse texto, que fala do caminho do discipulado cristão. E quando fala do caminho do discipulado cristão, agora Jesus se volta para todos os que estão ali. Não é só para o Pedro, não é só para os 11, 12 apóstolos. Agora Jesus se volta para todos que estão ali e falará então sobre a fidelidade do discipulado. Agora diz, versículo 34, então Jesus, convocando a multidão, juntamente com seus discípulos, disse a todos: se alguém quer me seguir, quer vir após mim, ser meu discípulo, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Que aproveita o ser humano ganhar o mundo inteiro, se vier a perder a salvação, perder a sua alma? Que daria o ser humano em troca de sua alma? Porque qualquer um que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os seus santos anjos. Percebam vocês que agora o assunto é outro. Agora o assunto é que a cruz faz parte do discipulado e da vida cristã. Não existe vida cristã sem cruz. Não dá para seguir Jesus rejeitando a cruz do discipulado. Assim como seria insuportável nós carregarmos as nossas cruzes de sofrimento, sem o consolo e a força que vem de Jesus e do Espírito Santo, assim também seria inútil todo e qualquer sofrimento humano que não venha a testemunhar também a presença, o consolo e o Deus que está conosco em toda e qualquer situação de sofrimento. Deus prometeu: eis que estarei convosco todos os dias, até o final dos tempos, todos os dias, na hora da alegria, na hora da dor, na hora da saúde, na hora da doença, na hora da solidão, na hora da companhia das pessoas,
na hora em que somos compreendidos, aceitos, aplaudidos, na hora em que somos rejeitados, criticados, excluídos. Ele, Jesus Cristo, prometeu: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Não existe vida humana sem sofrimento. O sofrimento é inerente à nossa existência aqui neste mundo. Assim como não existe vida cristã sem assumir a cruz de Cristo. Não só a cruz da salvação, mas também a cruz do discipulado. A cruz da salvação é Cristo quem carrega. A cruz do discipulado nós somos chamados a carregar. Compartilho com vocês que na semana passada estivemos visitando uma família, a convite de uma família, onde a vovó idosa, a bisavó, completou 100 anos. Em 42 anos de pastorado, estou falando 42 anos de pastorado, tendo atendido 15 igrejas diferentes, tendo atuado em os 3 estados do sul do Brasil, pela primeira vez em 42 anos de pastorado, nós acompanhamos uma celebração de aniversário de uma pessoa que completou 100 anos. Você já foi em algum aniversário de 100 anos? Pode levantar a mão aí. Aqui ninguém levantou a mão. E aqui? Não? E aqui? Sempre tem alguém. Isso aí, Marcos. Pois bem, muitos de vocês conhecem a dona Emília Fritz, completou 100 anos agora, na terça-feira. Fomos lá a convite da família. Nós temos amizade com esta família e convivência com a dona Emília ao longo dos 17 anos em que atuamos aqui na paróquia de Rio Negro, Mafra e Itaiópolis. E muitas vezes fomos convidados para visitar ela, aniversários dela, levar Santa Ceia para ela, várias situações, diferentes também de aniversários da família. E ela está agora praticamente 3 anos, numa cama em casa, num quarto na sua casa, numa cama praticamente, sem compreender o que acontece ao seu redor, sem interação com as pessoas, sem consciência de quem está lá, quem não está, talvez ouça um pouco daquilo que acontece ao seu redor, mas nem disso a família tem certeza. E lá estão os familiares cuidando dela, as 2 filhas, ali praticamente todos os dias, de vez em quando vem outra filha de outra cidade, o filho que está ali também, e lá estão elas então, a Grícia, a Sueli, o Mário Fritz, que vocês conhecem também, com todo amor, todo cuidado, mais as cuidadoras que se revezam ali também ajudando. E eles decidiram marcar essa celebração só com a família e só os pastores, também o neto, também que atua como pastor lá em Curitiba, o Rubem Tim também estava junto. E lá na hora da reflexão, eu compartilhei com eles que eu quero compartilhar com vocês, que tem a ver com o discipulado. Eu disse para eles: pois é, eu vou compartilhar uma história com vocês que reflete bem a situação aqui da dona Emília. Certa vez um homem idoso foi atendido num posto de saúde, ele havia tido um machucado, um corte no braço, foi para um posto de saúde fazer os pontos, e lá teve que esperar a vez dele para ser chamado, idoso ser chamado. Aí ele já estava meio impaciente, estava demorando para chamar ele, falou com a moça lá, atendente: moça, avisa para o médico aí que eu sou idoso, eu deveria ter prioridade para ser atendido por ser idoso e bastante idoso, e eu tenho um compromisso para o qual eu não posso me atrasar. Saindo daqui eu tenho um compromisso que eu não posso me atrasar. Aí a moça foi lá, falou com o médico: manda ele entrar então, já vou atender ele então. Já começou a atender ele, fazer os pontos, e conversando com ele. E o médico ficou curioso: mas qual seria o compromisso que ele não pode se atrasar? Uma pessoa idosa, provavelmente aposentado, talvez não tenha nada marcado, de compromisso fixo para fazer. E perguntou: vem cá, meu amigo, por que você está com tanta pressa? E ele disse: pois é, doutor, eu estou com muita pressa porque a minha esposa mora num lar de idosos, já há 5 anos mora num lar de idosos, ela está com a doença Alzheimer, e todos os dias, todas as manhãs eu vou visitá-la,
dia após dia, todas as manhãs. Sim, mas ela identifica que você é o marido dela? Não, ela não me identifica mais, ela nem sabe mais quem sou eu. Mas então, por que tanta preocupação em não se atrasar para fazer essa visita para ela? Ele disse: olha, doutor, colocando a mão no ombro do doutor: olha, doutor, é o seguinte, ela não sabe quem sou eu, mas eu sei exatamente quem ela é. Ela é minha esposa amada, está aí agora com essa doença, e para mim ela continua sendo uma pessoa muito importante. Eu sei quem ela é. E assim, mesmo inconsciente, mesmo com uma vida sem interação e diálogo com as demais pessoas, Deus sabe quem é aquela serva de Deus, aquela mulher que serviu a Deus a vida inteira. Ela e o marido, os cultos lá em Rio Negro, ela no grupo da Oase, o marido de motorista, Uber dela para levar até a Oase, depois vinha buscar, depois da reunião, seus mais de 90 anos de idade, levava e buscava a esposa no grupo de Oase. A Jussara sabendo o que eu estou falando. E quantas vezes lá conversando com o seu Bruno, quando ele vinha buscar, na hora do carro, do cafezinho lá, o lanche, ele vinha e conversava sempre alegre, bem disposto, bem-humorado. E ia sair então a passos pequenos, porta fora, levando a sua esposa, aquela que ele sabe e soube até há um ano atrás, quando ele faleceu, exatamente quem ela era, independente do Alzheimer ou não. Deus sabe quem nós somos. A pergunta é se nós sabemos que nós somos a ser para Deus, somos chamados a ser para Deus, discípulos e discípulas de nosso Senhor Jesus Cristo. E Deus sabe o sofrimento que experimentamos, as lutas que enfrentamos, a cruz que carregamos. Deus sabe, e Deus não se esquece de nós. Mas me parece que muitas pessoas estão com outro tipo de doença. Essa doença que dá esquecimento, qual é o nome dessa doença? Todos sabem qual é? Qual é o nome dessa doença? A pessoa esquece, não lembra mais de ninguém. Como é o nome da doença? Alzheimer, diz do alemão, né? O Alzheimer. Tem pessoas que estão com Alzheimer da fé. Esqueceram quem é Deus. Esqueceram da importância de Deus na sua vida. Esqueceram que Jesus Cristo veio, morreu na cruz para perdão dos nossos pecados, para a nossa salvação aqui e agora, e para a nossa participação futura no reino de Deus. É o que diz Jesus aqui. Que aproveita o ser humano ganhar o mundo inteiro e perder a salvação, perder a sua alma? Que daria o ser humano em troca de sua alma? Porque qualquer pessoa que nesta geração perversa, adúltera, pecadora, que se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os seus santos anjos. Então eu queria deixar essa palavra contigo, meu amigo, minha amiga, com relação ao chamado, ao acordar para o discipulado, a abandonar o estado de Alzheimer, da ausência da percepção de Deus, e acolhermos esse chamado de Jesus Cristo para o nosso discipulado. Será que discipulado cristão é fácil? Não, não é. E um dos indicativos disso, que discipulado cristão exige de nós uma atitude que vá além da atitude de amor, consideração e misericórdia da maioria das pessoas. Quando alguém viu um quadro, um pensamento escrito, lá numa das salas, onde a Madre Teresa de Calcutá atendia os pobres, os doentes, os leprosos, os esfomeados, chamou a atenção aquela frase e foi divulgada no mundo inteiro, aquele pensamento, aquelas frases que estavam ali naquela parede, que servia de lema não só para a Madre Teresa de Calcutá, mas para as demais irmãs religiosas e pessoas voluntárias que atendiam aquela população da Índia, que morria às pencas de fome e de doença. E lá estava escrito nessa parede a seguinte reflexão: as pessoas são muitas vezes egocêntricas
e agem de forma irracional e sem lógica. Perdoa-as mesmo assim. Se você for bondoso, podem acusá-lo de agir por interesse. Seja bondoso mesmo assim. Se você for bem-sucedido, ganhará amigos falsos e verdadeiros inimigos. Busque ser bem-sucedido mesmo assim. Se você for franco e honesto, as pessoas podem enganá-lo. Seja franco e honesto mesmo assim. Aquilo que leva anos para construir pode ser destruído de um dia para o outro. Continue construindo mesmo assim. Se você for feliz e estiver em paz, muitos terão inveja de você. Busque ser feliz mesmo assim. O bem que você faz hoje é facilmente esquecido amanhã. Faça o bem mesmo assim. Dê ao mundo o melhor de si, mesmo que isso possa não parecer o suficiente para certas pessoas. Dê o seu melhor mesmo assim. Saiba que no final das contas, tudo tem relação contigo e com Deus. No final das contas, tudo é entre você e Deus. Nunca foi entre você e as demais pessoas. Por isso, viva com amor e integridade, mesmo assim. Mesmo assim. Que Deus nos abençoe, que o nosso discipulado tenha sempre como fonte o amor, o perdão, a misericórdia de Jesus, e não o mérito das demais pessoas com as quais convivemos ao nosso redor. Sejamos discípulos de Cristo, assumindo a nossa cruz e ajudando os nossos irmãos e irmãs na fé, nossos familiares, nossos amigos, as pessoas que Deus coloca ao nosso lado, também para aliviar a cruz e o sofrimento daqueles que estão ao nosso redor. Vivamos o amor de Cristo, mesmo assim. Amém. Oremos. Obrigado, Deus, pela Tua palavra, o Evangelho, que nos lembra que Cristo Jesus veio a este mundo não para ser rei do mundo, rei de uma nação, mas Ele veio para ser o Messias, o Salvador de toda a humanidade. Nós possamos crer, Senhor, na Tua missão, Jesus, acolher a Tua dádiva, a Tua morte na cruz para perdão de todos os nossos pecados, para a nossa libertação do mal, do maligno e mesmo da morte. Obrigado, Jesus, porque Tu vencestes na cruz. Tu também, Jesus, ressuscitou no domingo de Páscoa e enviou o Teu Espírito Santo para estar nos consolando a cada dia em nossa caminhada pelo deserto aqui deste mundo. Assim oramos, Espírito Santo de Deus, venha, traga restauração, traga cura para as nossas enfermidades, traga renovação para a nossa fé, traga ânimo para o nosso caminho do discipulado, e assim possamos Te seguir e Te servir com integridade de coração, crendo, sabendo qual é a nossa missão aqui neste mundo, de sermos sal e luz no mundo com tantas trevas, mas glorificar ao Teu santo nome em meio às pessoas com as quais nós convivemos. Liberta-nos, Senhor, do Alzheimer, da descrença, do materialismo, da desconfiança nos Teus cuidados, e preencha a nossa mente, o nosso coração, com a presença do Teu Espírito Santo, da Tua Palavra, para que possamos crer e confiar que Tu nos convidas a entregar em Tuas mãos tudo aquilo que nos traz ansiedade, preocupação, tristeza e dor. E assim, ó Deus, Tu vai nos conduzir nos Teus caminhos, agora e sempre. Amém. Senhor, eu nasci para Te chamar de Deus, eu nasci para Te chamar de Pai e andar do Seu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo Seu. Eu sou abençoado se vivo obediente, mas todo dia o pecado vem, me chama. Todo dia as propostas vêm, me chamam. Todo dia vem as tentações, me chamam.
todo dia o pecado vem. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Senhor, eu nasci pra te chamar de amor, eu nasci pra te chamar de Pai e andar do seu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo seu. Eu sou abençoado se vivo obediente. Mas todo dia o pecado vem e me chama. Todo dia vem as tentações, me chama. Todo dia as propostas vêm e me chama. Todo dia o pecado vem. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo. Eu escolho o Espírito Santo, mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Ei, mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Convido para cantarmos o próximo hino do nosso culto, antes da Santa Ceia. Convido para cantarmos o próximo hino do nosso culto, antes da Santa Ceia. Convido para cantarmos um hino de confissão de pecados. O hino de confissão de pecados, hino 36. Se sofrimento te causei, Senhor. Acontece sempre no primeiro sábado de cada mês, temos a celebração da Santa Ceia, a celebração da Eucaristia.
Queremos, nos preparando para a Santa Ceia, lembrar das palavras do próprio Jesus, que reunindo os seus apóstolos, seus discípulos, partiu o pão e, tendo dado ação de graças, partilhou dizendo: tomai e comei vós todos, isto é o meu corpo que é dado por vós para o perdão dos vossos pecados. Fazei isto todas as vezes que o comerdes em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver partilhado do pão, o Senhor Jesus pegou o cálice e, tendo dado graças, o entregou aos discípulos, dizendo: tomai e bebei vós todos, este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós, para o perdão dos vossos pecados. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Em memória do Senhor Jesus, celebramos a Santa Ceia. Em memória do Senhor Jesus, pedimos perdão dos nossos pecados. Em memória do Senhor Jesus, acolhemos a dádiva de Deus, perdão e salvação, através do corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos ter um minuto de silêncio, de oração silenciosa, em pensamento. No momento nos preparamos para participar da Santa Ceia, lembrando que o amor de Cristo é muito maior do que o nosso mérito, e Cristo nos oferece o seu perdão, perdão de todos os nossos pecados, nos oferece a salvação. Possamos agora também, com humildade, acolher o perdão de Cristo em nossos corações. Senhor Jesus, a Tua palavra nos lembra que todos pecaram e carecem do Teu perdão. Dá-nos a humildade de reconhecer que nós também precisamos do Teu perdão. Por isso, obrigado, Jesus, porque Teu amor é muito maior. O Teu amor vem primeiro. É o amor revelado na cruz do crucificado, que entregou Seu corpo e sangue para perdão de todos os nossos pecados, para a nossa salvação aqui e agora neste mundo, e também para a nossa participação futura no Teu reino. Obrigado, Jesus, pelo Teu grande amor, que possamos agora com humildade e com fé acolher a Tua dádiva da salvação através da Santa Ceia. Assim oramos e assim queremos ouvir o Teu convite, Senhor Jesus, que diz: vinde até mim, vós todos que estáis cansados com vossas pesadas cargas, e eu vos restaurarei e achareis descanso e paz para a vossa alma. Dá-nos, Senhor, da Tua paz e do Teu descanso para a nossa alma, agora também. Amém. Enquanto distribuímos a Santa Ceia, convido para a comunidade cantar o hino 588, quem quer cantar do amor, não poderá calar da cruz. O pessoal que está sentado mais do lado de cá, vem primeiro, vai ocupando aqui o espaço ao redor do altar. Se sobrar ainda espaço aqui, os demais aqui do meio também, depois a turma que vem do outro lado, só para ter uma sequência aí, se aproximando à frente então, para acolhermos a Santa Ceia que Cristo nos oferece. 588, quem quer cantar do amor. Pode ocupando aqui esse espaço aqui também, pessoal, até a ponta lá. Pode ocupar aqui também, podemos ocupar aqui também, isso. Ocupar esse espaço aqui também. Isso aqui, vamos fazer da volta. O corpo de Cristo dado por ti. Cristo dado por ti. De Cristo dado por ti. Corpo de Cristo dado por ti. Corpo de Cristo que é dado por ti. Corpo de Cristo. Corpo de Cristo dado por ti.
de Cristo que é dado por ti. Corpo de Cristo dado por ti. Corpo de Cristo que é dado por ti. Corpo de Cristo dado por ti. Corpo de Cristo dado por ti. Corpo de Cristo. Corpo de Cristo dado por ti. Corpo de Cristo. Corpo de Cristo. Cristo dado por ti. De Cristo dado por ti. Corpo de Cristo dado por ti. De Cristo que é dado por ti. Corpo de Cristo dado por ti. De Cristo que é dado por ti. Corpo de Cristo dado por ti. De Cristo que é dado por ti. De Cristo dado por ti. De Cristo que é dado por ti. Corpo de Cristo dado por ti. Corpo de Cristo dado por ti. Corpo de Cristo que é dado por ti. Corpo de Cristo dado por ti. Corpo de Cristo dado por ti. Corpo de Cristo que é dado por ti. Corpo de Cristo. Corpo de Cristo dado por ti. Cristo dado por ti. De Cristo que é dado por ti. O apóstolo Paulo nos ensina: se alguém está em Cristo, unido a Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Ide com a paz, com o perdão, com a salvação de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Guarde no coração esta palavra de Deus que diz: não temas, porque eu estou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha mão direita fiel. Vamos todos debaixo dos cuidados de Deus. Amém. Rendei graças ao Senhor Deus, que Deus é bom e a misericórdia de Deus para conosco dura para sempre. Amém. Como último hino do nosso culto, convido para cantarmos o hino de gratidão a Deus. Obrigado, Pai Celeste, pelas bênçãos que nos deste. Hino 477. Obrigado, Pai Celeste. 477, através do qual agradecemos todas as bênçãos que Deus nos tem dado. Enquanto cantamos este hino, temos o momento da oferta de gratidão a Deus, oferta de compromisso com a missão na igreja. Pode ser trazido aqui nos primeiros assentos, tem as cestinhas aqui, ou também na cestinha aqui diante do altar, trazendo a nossa oferta de gratidão a Deus e de compromisso com a missão da igreja. Obrigado, Pai Celeste. Por trabalho, por
para estarmos de pé para a oração do Pai Nosso e para acolher a bênção de Deus. Senhor Jesus, nos ensina sempre de novo a orar a oração que Tu fizeste em nosso nome, como filhos e filhas de Deus, por intermédio da Tua obra salvadora. Assim podemos orar, conforme as Tuas palavras, Jesus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos das nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, venha sobre ti e permaneça contigo. Que Deus abençoe a tua saúde, que Deus abençoe a tua família, que Deus abençoe o teu trabalho, o teu descanso, que Deus abençoe também o nosso testemunho cristão no dia a dia da nossa vida. Assim que tenhamos um coração grato para com Deus pela semana que passou, que encerra hoje, mas também um coração confiante aos cuidados de Deus para a nova semana que começa amanhã. Assim pedimos, ó Deus, que Tu nos acompanhe, nos livre de todo mal e nos conduza nos Teus caminhos ao longo da nova semana. Amém. Vamos dar uma boa noite aí para 3, 4 pessoas antes de sairmos do culto, num gesto de despedida comunitária.